A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso 15 minutos com a Bíblia. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a este estudo sobre o livro do profeta Daniel. Nós estamos no capítulo de número 7, vamos estar iniciando hoje este capítulo de número 7 desse precioso livro que está na Bíblia Sagrada, livro que traz muitas revelações do passado, presente e do futuro, especificamente agora do capítulo 7 em diante. Como de costume eu já tenho falado aqui em alguns vídeos anteriores, eu quero que você leia o capítulo 7. Nós não vamos fazer essa leitura aqui porque tomamos muito tempo e o nosso vídeo ele é de 15 minutos. Mas para que você entenda, para que você compreenda tudo o que está sendo falado, tudo o que está sendo estudado, é necessário que você, antes de ver o vídeo, você leia o capítulo 7 do livro do profeta Daniel, para que você fique por dentro e consiga entender, absorver o máximo daquilo que nós estamos tratando aqui nesses vídeos, tá ok? Nesse capítulo 7 nós vamos tratar então sobre os reinos do mundo e o reino de Cristo. Este capítulo ele inicia a segunda parte do livro de Daniel. Nos capítulos de 1 a 6 que nós já estudamos, nós vimos a parte histórica do livro. Agora nos capítulos 7 a 12 nós vamos ver a parte profética do livro do profeta Daniel. O livro de Daniel ele é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele trata da saga dos reinos do mundo e da vitória triunfal do reino de Cristo Jesus. Ele é um livro escatológico e apocalíptico. O capítulo 7 de Daniel, ele trata do mesmo assunto que foi tratado no capítulo de número 2. Tá ok? Esses dois capítulos, eles são paralelos. O capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel, eles são paralelos. Para um claro entendimento, então, esses dois capítulos devem ser lidos conjuntamente. Tá? O capítulo 2, ele apresenta um panorama na perspectiva do homem, enquanto o capítulo 7 apresenta uma perspectiva divina do mesmo tema. Como a revelação divina ela é progressiva, o capítulo 7 acrescenta detalhes importantes à revelação dada lá no capítulo de número 2. Então o capítulo 7 ele está dividido em duas grandes partes. Tá? Os versículos 1 a 14 retrata o sonho de Daniel, e os versículos 15 ao versículo 28, retrata a interpretação do sonho. Daniel, no capítulo 7, ele trata do desenrolar da história humana até o fim do mundo. Se nós olharmos apenas para os reinos desse mundo, nós somos o povo menos favorecido da terra. Mas se nós olharmos para o trono de Deus, somos o povo mais feliz da terra. Os impérios do mundo, eles surgem, eles se levantam, eles prosperam e desaparecem. Mas o reino de Cristo, ele permanece para sempre. Na convulsão terrível da história, Daniel lhe olha e vê Deus assentado no trono. Isso você vai ver lá nos versículos 9 ao 11. Antes de a igreja passar ali pela perseguição do mundo e do anticristo, ela precisa então saber que Deus está no trono e que Cristo vai voltar para nos dar o seu reino. No versículo 12 e 14, você vai estar confirmando isso. Os reinos do mundo. O que nós podemos aprender acerca dos reinos do mundo, em primeiro lugar, é que eles estão debaixo da soberania do Todo-Poderoso Deus. Você vai ver isso já no início do versículo 2 e 3 do capítulo 7. Os 4 ventos que agitaram ou agitam o mar
vem do céu. Então esses 4 ventos falam da universalidade e totalidade do mundo. O mundo todo está envolvido nos acontecimentos. São fatos, e esses fatos são fatos de alcance mundial. Como o mar ele é um símbolo dos povos em sua convulsão histórica, e o vento um símbolo da intervenção de Deus na terra, nós podemos afirmar que o levantamento dos reinos do mundo é um ato de soberania de Deus. Ok? Ele levanta reino, né, como diz a Bíblia, mas também abate reinos. Foi Deus quem trouxe os caldeus e entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Né? Foi Deus quem entregou a Babilônia também nas mãos de Dario. E é Deus quem dirige toda a história da humanidade. Em segundo lugar, os reinos do mundo ele vem da convulsão dos povos, tá? E nações e raças. O Mar Grande é uma descrição literal do mar Mediterrâneo e um símbolo dos povos, raças e línguas, tá? Dos quais procedem os reinos que Daniel descreverá. Os impérios eles são levantados e são derrubados. Da convulsão dos povos surgem os grandes reinos. Eles crescem, eles fortalecem, eles se deterioriam-se, caem, né? Mas só o reino de Deus ele permanece para sempre, conforme Daniel, lá no capítulo 2 que nós já estudamos. Só o reino de Deus permanece para sempre. E por quê? Porque o reino de Deus ele tem outra procedência. Os reinos do mundo, né, eles vêm de baixo. Os reinos do mundo, eles saem de baixo, crescem de baixo e caem. Mas o reino de Deus, ele não vem de baixo. O reino de Deus, ele vem do alto. Por isso que ele nunca será destruído jamais. Não é de homem, mas é de Deus. Por isso ele é eterno, por isso que o reino de Deus é eterno e não temporal. Tá? No capítulo 7, a descrição dos 4 animais, você vai ver isso no capítulo 7, por isso que eu pedi para você no início desse vídeo, para que você leia o capítulo 7, para que você tenha um entendimento melhor. Tá? No capítulo 7, a descrição dos 4 animais é um texto paralelo à descrição no capítulo 2. Da grande imagem levantada por Nabucodonosor. O capítulo 2 ele trata do assunto numa perspectiva humana e o capítulo 7 trata numa perspectiva divina. Tá? O capítulo 2 ele trata da história dos impérios em seu aspecto externo, seu esplendor. Né? O capítulo 7 trata do aspecto espiritual interno. Tá? São como feras selvagens. Como a revelação de Deus é progressiva, o capítulo 7 acrescenta fatos que não são contemplados lá no capítulo de número 2. Então esses 4 animais sobem do mar de forma sucessiva e não simultânea. Esses animais que representam impérios também são diferentes um dos outros. Contudo, eles têm 4 coisas em comum. Primeiro, origem, são de baixo. Segundo, natureza, são animais ferozes. Terceiro, futuro e fim, todos eles serão destruídos. E 4, os 4 têm o mesmo tempo determinado por Deus. Você vai ver isso no versículo de número 12. Então esses 4 animais, eles representam 4 reis, ou seja, 4 impérios. Em primeiro lugar, nós vemos o leão, símbolo do Império Babilônico. No versículo 4 você vai ver isso. O leão ele é o rei dos animais e a águia é a rainha das aves. Tá? Então ambos eles são símbolos da grandeza de Babilônia. Nós podemos ver que Babilônia ela chegou no topo, ela dominou tudo, né? E todos. Então as asas arrancadas falam de Nabucodonosor sendo expulso do trono para viver com os animais.
Quando o texto relata que lhe foi dada a mente de homem, isso se refere ao retorno de sua lucidez e à sua conversão. Em segundo lugar, nós vemos o urso, símbolo do Império Medo-Persa, versículo 5 do capítulo 7. Um império formado pela coligação de dois povos, os medos e os persas. Esse império lhe foi descrito em Daniel no capítulo 2, versículo 32 ao 39. E essas três costelas na boca do urso simbolizam ali os três reinos conquistados: Lídia, Egito e Babilônia. E em terceiro lugar, nós vemos ali o leopardo, né, símbolo do Império Grego, está lá no versículo 6. O leopardo alado é um símbolo de grande velocidade e agilidade de movimentos. Então esse animal simboliza o Império grego-macedônio. Em 334, Alexandre Magno, ele empreendeu a sua surpreendente conquista, né, que em um período ali de 10 anos o levou a ser soberano de um vasto império. Alexandre, ele foi educado por Aristóteles, né? Ele difundiu ali a cultura grega entre os povos vencidos. Assim, o grego se tornou idioma conhecido em todo o mundo antigo e veio a ser a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Tá? Então, ele fundou a cidade de Alexandria, conhecida mundialmente por sua famosa biblioteca e pelo farol na ilha de Faros, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E com a sua súbita morte em 323 a.C., na Babilônia, seu reino ele foi dividido em 4 cabeças, ou seja, 4 divisões do império. 4 generais dominaram o reino de Alexandre. São eles Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Quem levantou Alexandre Magno? Foi Deus, né? A Bíblia nos diz no versículo 6 que o domínio foi lhe dado a ele, o domínio foi lhe dado. Então foi Deus quem levantou Alexandre Magno. É Deus então que dirige toda a história. É Deus quem controla todas as coisas. É Deus quem dá o poder aos poderosos da terra. E é Ele mesmo quem o tira também de suas mãos. O mundo ele não é governado pelo fatalismo, podemos dizer assim, e nem pelos mais fortes. O mundo ele é governado pelos planos de Deus. Tudo corre dentro dos propósitos e dos planos que o próprio Deus estabeleceu. Em quarto lugar, nós vemos um animal espantoso e terrível, e sobremodo, diz a Bíblia, forte, símbolo do Império Romano. Lá no versículo 7 do capítulo 7 você vai ver isso. O que caracteriza o quarto animal é a sua força, o seu poder, ou seja, a sua capacidade de destruir, capacidade de destruição. Tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Então todas essas características sugerem força e insensibilidade com suas vítimas. No versículo 23 você vê isso. Então esse quarto animal tem 10 chifres, que são identificados como 10 reis. Versículo 24. Então esse quarto animal é uma descrição do Império Romano. Em 241 a.C., os romanos eles derrotaram os cartagineses e ocuparam a ilha da Cilícia. Em 218 a.C., as legiões romanas fizeram sua entrada na Espanha. E em 202 a.C., os romanos conquistaram Cartago. Em 146 a.C., eles tomaram a cidade de Corinto. E em 63 a.C., Pompeu ocupou a Palestina. E em 30 anos antes de Cristo, Marco Antônio ele incorporou o Egito ao território romano. De modo que antes do nascimento de Cristo,
Os romanos eles tinham praticamente o controle do mundo conhecido daquela época. O Império Romano ele experimentou 2 séculos de glória e esplendor. Em 476 depois de Cristo, os bárbaros puseram fim ao Império Romano no Ocidente. Em 1453, se não me foge a memória, depois de Cristo, os turcos também eles ocuparam a cidade de Constantinopla. E o Império Romano no Oriente se desintegrou. Tá? O Império Romano ele é diferente dos 3 primeiros reinos. Você vai ver isso lá no versículo 23. Os 3 primeiros reinos foram absorvidos um pelo outro, mas o 4º império será destruído por intervenção divina. Tá? No capítulo 2, do versículo 44, versículo 45, você vai ver que a pedra, ela foi cortada sem mão e deu nos pés da estátua e tornou ela em pó. O reino de Cristo, ele vai encher toda a terra. Todos os reinos do mundo se levantam, como nós vimos aqui, crescem, prosperam até onde Deus permite, mas caem também por uma intervenção divina de Deus, porque só o reino de Cristo será eterno, só o reino de Cristo durará para sempre, eternamente, e esse reino não tem fim. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus nos permitir, estaremos terminando o capítulo 7, falando desses acontecimentos dos últimos dias. Deus abençoe.